Normal. Cremogema é a coisa mais gostosa desse mundo. Lembra dessa? Não. Eu Eu era da turma do esqueço Neston. minha bola, eu esqueço minha boneca. Quando penso em cremogema é a coisa mais gostosa desse mundo. No caso Eu aqui na só lembro do cremogema. Neston. É maisena mesmo. Eu só lembro do Neston. Mil e uma Uhum, maneiras, invente a sua. uhum. Tinha até uma musiquinha da Neston, mas a musiquinha eu não Tinha. lembro. Musiquinha Tinha das aquela. antigas. Tinha aquela lá. É, leite com banana, maçã e abacate, tudo se transforma se a receita tem Neston. É. Caraca, tu lembra do jingle, cara? Eu sempre comi Aham. Neston. Sempre não, né? Que era mó caro, né, quando eu tinha. Aí farinha láctea, às vezes era legal. Na faculdade eu fazia combo de Neston com farinha láctea. Meu Farinha Deus do céu. láctea tinha jingle também, como é que era? Não sei. Eu só lembro, sabe qual que eu lembro do jingle? Vamos lá. Pra curtir o dia, fica mais gostoso, tomar um delicioso sorvete da Iopa, sem parar. Nossa, mano. E opa, o pior nome de sorvete que tinha. Caraca, mano, daí sem falar dos jingles do Guaraná, né? O Guaraná tinha os melhores jingles, né? Pipoca na Não, mas panela. esse aí foi uma campanha específica, sabia disso, né? Foi. O quê? Do Guaraná? É, Não, o mas da tava na pipoca e o da minha... pizza. Poxa, sensacional, mas tá aí até hoje. Então, era na mesma época. Tinha o pipoca na panela, começa a Isso. estourar, pipoca com sal, que sede Que que sede dá, que dá, pipoca e pipoca e guaraná, que Guaraná, que programa programa legal. legal. Só eu e você, que sede que dá. Então, quero ver pipoca pular. Pipoca com guaraná. Quero. Enfim, pô, ô Guaraná, paga nós. Aí teve o Cara, eu não da lembro. pizza, você não lembra da pizza? Da pizza, A meia pizza marguerita, eu mussarela, lembro só essa parte. calabresa. Meia mussarela, meia litio, calabresa, romana, Brisa. 4 queijos, marguerita portuguesa. É tudo sabor que Como eu é não bom gosto. te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. Nossa, Era bom demais, sensacional, cara. cara, Essa tem tudo aí. sensacional. Tem tudo aí É muito bom. no YouTube. Você encontra Sim, todas sim. essas. Cara, é que eu estudei publicidade e propaganda, né? Fiz um Uhum. curso e um Eu estudei tecnólogo, né? jingle. Jingle, porque, cara, mas jingle é isso. Mano, aí o jingle. Mano, a propaganda do Bradesco era uma obra de arte, né? A música Quero ver você não Não, mas chorar, não era olhar deles. pra... Essa música é antiga, né? Mas Eles eu usaram. conheci com a propaganda do Bradesco. É. É isso que eu tô dizendo. Nesse É igual Natal, Bombril. eu não lembro o que eu fiz esse Natal, que eu tava procurando músicas de natalinas e eu assisti essa propaganda de novo. Que o É menino vem linda, correndo cara. De e ele chega a tempo de bicicleta. cantar só o Pra Pra você, né? você. Enfim, cara, jingles. Cara, hoje eu não vejo televisão. Eu não sei se tem jingle marcando a galera assim. Eu não tô mal por O fora da último jingle publicidade que me hoje. marcou Ah, foi o do Mac Color. nossa, nem sei qual que é, Não cara. conhece? Das etiquetas Não. que colam e não descolam. Etiqueta tem nome. É Mac Color. Nossa, Etiquetas cara. coloridas que colam e não descolam. Etiqueta tem Não, nome. cara. Aí, velho. Então, quem sabe onde tem? Mac Cola no sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate, a etiqueta que cola, tá no tubo de cola, tá no vidro do carro e na parede da escola. Ah, cara. Caraca, muito bom, muito bom. Jingles, jingles. A Nossa, perdida cara. arte dos jingles, cara. É. E. Eu já trabalhei É. numa empresa que a gente fez um jingle para vender colchão, Colchões Cantares. Olha o nome, cara. Aham. Eita! Colchões Cansa. Cantares, a minha Pra vida você e a mudou. sua sulamita. Exato, Colchões Cantares. Era sensacional, cara. Pô, eu tô com uma espinha no nariz. É. Saiu? Não, não dá pra ver, fica tranquilo. Agora vai dar porque ficou A vermelho. arte perdida do jingle. Sabe quem que vivia de jingles? Quem? Charlie Harper. Charlie, com certeza, Charlie Harper, milionário com jingles do Fruit Loops. Também, é. Eu lembro do Fruit Loops, muito bom, cara, muito bom. E ele odiava crianças, né? Olha só que icônico. Mas, roda a vinheta, Rafa, com o nosso jingle de abertura. Bibotalk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo, mais um dia, mais uma sexta, eu e Cacau Marques aqui no YouTube e também nas plataformas digitais. Seja muito bem-vindo, Cacau Marques, ao nosso BT Papo de sexta. Muito obrigado por me receber aqui.
A casa é sua. Essa casa é sua casa. Sacanagem. Bem, falando sobre jingle, agora vai ser um programa musical aqui. Eu e meu nariz vermelho, voltei com o nariz vermelho, tava tudo certo, fui cutucar, ficou essa coisa vermelha agora. Mas, Cacau, o tema hoje espinhoso no BT Papo. É um tema que nós já abordamos algumas vezes no BTcast, em lives no YouTube. Mas aqui de cabeça eu cito programas que são muito legais dessa interação da psicologia com a fé cristã. Ansiedade, a gente tem um BTcast sobre ansiedade. Temos um BTcast ABC2 sobre saúde mental. Temos um BTcast sobre depressão, muito legal. Enfim, para citar aqui 3 episódios onde nós já abordamos. Tem um sobre psicoterapia e aconselhamento pastoral, que vai permear bastante, né, o tema que nós vamos tratar aqui nesse BT Papo. Então a gente tem pelo menos aí 4 episódios muito legais. Os links vão estar aqui na descrição deste BT Papo. Temos BTcast sobre gabinete pastoral. Que não acho que não saiu ainda. Que não saiu ainda. Esse também vai permear bastante o tema que a gente vai tocar aqui nesse BT Papo. Que a pergunta que nós vamos responder é a seguinte: por que algumas igrejas não gostam de psicologia? Olha aí, senhor Cacau Marques, você como professor de teologia, como pastor de igreja local, é uma pergunta difícil de se responder, o porquê algumas igrejas não gostam da psicologia. Deixo com você essa, a pauta é sua, estou aqui para aprender. Saída pela direita clássica essa. Mas e aí, Cacau, por que algumas... Eu vou arriscar uma resposta e tu vai me corrigindo aqui então, já que você tá meio pelado. Ótimo, né? Ótimo. Não, eu penso que algumas correntes teológicas e igrejas não curtem a abordagem da psicologia porque desconhecem o que são as ciências psicológicas. Também, né? Porque o que são as ciências psicológicas? Basicamente um estudo do comportamento humano, assim, uma definição bem rápida, bem rasteira. A psique. Opa, chutei a câmera aqui, eu fiquei até nervoso agora. Você tá meio nervoso, tá chutando essa câmera direto aí. É que o tripé da câmera tá bem na minha frente, e eu, como tenho vários problemas psicológicos, como síndrome da perna nervosa, ainda bem que você explica que é você que tá chutando, né? Exato. Assim, a nossa audiência não acha que tá tendo um terremoto em Joinville, coisa do tipo. Não, terremoto não teve. Eu até peguei uma definição aqui, não sei se eu coloquei, se eu salvei. Você jogou no chat GPT, fala a verdade. Não, cara, aqui, ó, peguei desse livro aqui, ó, Teopsique. Muito legal esse livro aqui, comecei a dar uma folheada. De quem que é? Eu não tô conseguindo enxergar. Calma, eu vou botar a tela grande aqui, o Rafa vai colocar na tela também. Põe na capa a tela aí, Rafa, vai lá, ó. Põe na tela a capa, rapaz. Vamos lá. Põe na tela a capa do livro aí, Rafa. Teopsique, uma introdução científica à psicologia para teólogos, de Justin L. Barrett, tá? Muito legal o lançamento da Thomas Nelson Brasil aí. E aqui ele tem umas definições de ciências psicológicas e tal. E a ciência psicologia é o estudo científico do pensamento e do comportamento humano. É a definição rápida que o Justin dá aqui para psicologia. E aí eu penso que, como algumas pessoas e algumas teologias de alguma forma tiveram talvez o contato com algum braço da psicologia que na compreensão deles, né, detalhe, que na compreensão deles possa ferir alguma compreensão do ser humano a partir da Bíblia, daí jogam toda uma ciência complexa, que existem várias escolas, jogam tudo, né, jogam a criança com a água do banho, né, fora. Então, assim, jogam a água do banho e a criança fora. Então, eu penso que parte desse preconceito é justamente com uma visão limitada do que são as ciências psicológicas e tal, e a psicologia em si. Começa por aí. Eu acho que tem 3 razões. 3 razões. Give me. Uma é essa. Uma é desconhecimento mesmo da psicologia e das outras ciências que lidam com a mente, exato, com as emoções, com o comportamento, né? Uhum. Esse desconhecimento tem a ver com um monte de coisas. Um deles é o fato de que a psicologia é uma ciência muito nova, né? Rapaz, 7 anos antes de Karl Barth, eu tava lendo aqui, ele fala, inclusive. É bem nova mesmo. Que é muito curioso, né? Tipo, você vai ler, por exemplo, Irmãos Karamazov, dos Dostoiévski. Você vê toda uma construção psicológica dos personagens. É muito impressionante. É a grande marca do Dostoiévski, né? Mas não tinha psicologia ainda.
Então, tipo assim, é muito doido, né, cara? Só aqui pra gente elogiar o Dostoiévski. Né? Exato. Não, que na verdade sempre existiu o ser humano. E se existe ser humano, Isso, o ser humano, a própria filosofia tem, ela de alguma forma discute o comportamento humano. Então, mas o Né? lance A é que ele teologia parte... discute. Só que a mas o lance psicologia é que ela ele vai parte... o quê? Vai organizando a partir também de experimentos e tal, né? Não, então, mas aí o lance é o seguinte, o que eu quero dizer com isso é que, assim, da observação, ele concluiu uma série de coisas, de padrões Exato. e tal, e construiu seus personagens. Já a psicologia, não, ela tem método, né? Ela não é literatura. Ela Exato. é ciência, né? Ciência. Uhum. E... Então tem um desconhecimento por causa dessa novidade, né? Então, pensa, a psicologia como especialidade científica surge há pouco tempo atrás, depois vem o tempo em que ela se torna uma prática, né? E tem todo o debate teórico em cima dela, o surgimento de várias abordagens diferentes, de maneiras de lidar. Escolas e tal. Teorias que sobem e descem, né? Que são levantadas e que são derrubadas. Isso tudo cria também uma certa imagem de... os caras pensam uma coisa, mas é outra coisa. Tipo assim, 30 anos atrás a psicologia falava isso, agora diz outra coisa e tal. Exato. Né? Mas isso também é desconhecimento dos métodos e das caminhadas das ciências em gerais, né? Falta a filosofia da ciência, esse tipo de coisa, né? Exato. Aliás, um ponto, Cacau, é legal a gente ficar um pouquinho nesse ponto aí, porque isso é uma discussão que nós do Bibotalk fazemos muito com a ABC2 sobre a questão científica, né? Porque uma hora a ciência fala uma coisa, depois ela fala, como é que a gente vai confiar nisso? A palavra é confiança. Né? Como é que a gente vai confiar nisso? Mas é esse desconhecimento de que a ciência ela tá sempre se perguntando e tá sempre questionando as respostas em que ela chega. Não é assim, chegamos aqui, pronto. Não, ela tá sempre investigando. E por hora, né, de acordo com as descobertas, com as teorias que vão se... Porque teoria na ciência é uma coisa muito séria. Isso é só uma teoria. Cara, na ciência, isso é o que tem. É a teoria, né? Então, e ela tá ali, só que ela pode ser o quê? Questionada. Ela vai ser sempre o quê? Mas chegamos nesse resultado, beleza, vamos continuar investigando. Porque a ciência, ela quer sempre diminuir as nossas dúvidas, não nos trazer respostas. Mas que tem uma diferença aí. Então é isso, acho que é essa compreensão que a galera tem que ter, entende? Então, e isso é uma questão, né, da própria natureza da ciência, exatamente isso que você falou. Mas, e aí, em todo esse processo... vai ter o tempo ainda de popularização, né? Que demora também. Então fica a psicologia como uma prática de saúde mais restrita a uma certa elite que pode pagar, depois ela entra nos sistemas de saúde públicas, né? Entra e ela se torna uma prática mais massificada, né? Então durante todo esse processo tem um monte de questões que ficam desconhecidas ou pouco conhecidas, ou abre-se um grande espaço, vamos dizer, para boatos mesmo, né? Para boatos sobre essa questão. Então, eu acho que o desconhecimento é um fator. Mas eu acho que não é só isso, né? Tem mais 2 motivos, eu acho. Olha. Tem um motivo teológico e tem um motivo eclesiológico, tá? Ou eclesiástico, tá bom? O motivo teológico é o seguinte... durante um certo tempo, né, até o iluminismo, vamos dizer assim, o conhecimento teológico ele estava dentro de uma ideia de que aquilo é a verdade, certo? Então, ao se fazer uma afirmação racional sobre alguma coisa e uma afirmação teológica a partir da revelação de uma outra coisa, elas são verdades numa mesma esfera, tá bom? Então, se alguém afirmava que Deus é 1 e 3, né? E afirmava que, sei lá, o que eu posso pensar? Que tal momento é a época para colher tomate? Nossa. Essas 2 afirmações são afirmações verdadeiras no mesmo nível, né? No mesmo campo de verdade. O iluminismo vai colocar a razão acima da revelação e a busca, então, da verdade mediada, em primeiro lugar, pela razão, certo? E aí, as afirmações da religião, elas carecem de comprovação racional.
elas em muitas partes são fundamentadas em tradições, né? Em testemunhos, e não em demonstração nem da razão e nem da experiência. Né? Exato. E então, esse período ali pós-iluminista, até o tempo da Segunda Guerra Mundial, ou até o tempo da Primeira e da Segunda, né? Ele se torna, ainda que haja momentos, escolas e pensamentos diferentes nesse meio, mas ele vai se tornar como, não, a razão é o nosso universal agora. A religião não pode ser o nosso universal, porque nem todo mundo tem a mesma religião. Mas a razão tem, 2 mais 2 aqui, e na Índia é igual, né? Então a gente vai por esse caminho. E aí fica todo mundo procurando onde fica então o lugar da religião nisso tudo. E um dos lugares onde a religião vai ficar, ela vai ficar na moral, por exemplo, né? Moralidade, ela nos fornece uma base moral para viver, mas ela também vai ficar muito no aspecto do sentimento, ela vai ser muito interiorizada, né? Então, onde está Deus? Deus está num sentimento, Deus está... Porque são coisas inacessíveis à razão pura, né? A razão pura não dá conta do sentimento plenamente, né? Ainda que essas coisas não estejam em oposição, mas... Então, Deus passa para o sentimento. Beleza. Então, essa área... Isso que você está falando tem a ver com aquela ideia de que, após o iluminismo, a religião ela fica muito no fórum privado, ela sai do espaço público e fica restrito ao privado. Não né? Imediatamente depois, mas assim, tá se procurando para que serve a religião nisso tudo, né? Para que serve a fé, para que serve Deus nisso tudo, ao mesmo tempo que está se afirmando as conquistas da razão, né? Legal. E aí, esse campo do sentimento, esse campo da subjetividade, ele passa a ser o campo prioritário da fé. Então, pega as nossas músicas, Bibo, quando você canta lá, só de ouvir sua voz, de sentir seu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, né? Ou então, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Então, tudo está no campo do sentimento. Essas questões todas foram interiorizadas. Então, esse é o reino da fé. Então, alguém quando afirma assim, não, a Bíblia é suficiente para lidar com isso, é porque ele está dizendo, esse é o lugar onde Deus age, entendeu? E eu não estou dizendo que não age. Falamos do Tim Keller agora há pouco, né? O Tim Keller escreve Ego Transformado, que vai ser um livro que fala sobre as questões de culpa, não é? E de de ser autocentrado, de egocentrismo, de narcisismo, todas essas questões, que são questões também psicológicas, mas numa relação com o evangelho. Exato. E o livro não é um livro nem de psicologia, nem mesmo de aconselhamento bíblico, é um livro de evangelho, né? Então, claro que tem a ver com isso, e claro que a nossa questão subjetiva, ela não é puramente subjetiva, ela tem tudo a ver com o ambiente no qual a gente está e tudo mais, e com os conceitos que a gente tem sobre o mundo, tudo isso tem a ver. Só que a gente criou uma reserva para Deus no coração do ser humano. Então é muito comum que você pergunte assim, o que mudou quando você passou a crer em Jesus? Eu fiquei mais calmo. Eu senti uma paz de espírito. Só coisas intangíveis. Porque é muito difícil afirmar, quando eu conheci Jesus, né, sei lá, eu andava encurvado e passei a andar reto, né? Essa é uma questão muito mais rara de se acontecer. Tá ligado, né? A questão moral. Eu fazia isso, não faço mais. Também, então, a questão moral e a questão dos sentimentos, as coisas ficam juntas, né? E aí, quando alguém vem e fala assim, olha, não, mas isso aí você tem que tratar em terapia, né? Esse seu sentimento, esse seu pensamento, essas suas ideações suicidas, essa sua ansiedade, você tem que tratar em terapia. Alguém fala assim, não, a Bíblia é suficiente. Porque esse é o campo da Bíblia, esse é o campo da fé, ele tá lidando com as minhas subjetividades. Só que, quando você olha a Escritura, essa não é a ênfase do que o Evangelho faz. O Evangelho não veio para te fazer se sentir bem, né? Inclusive, você fala isso no seu livro, né, Bibo? Que a questão não é nem essa, né? Então, quando você olha o Novo Testamento, a preocupação prioritária não é essa. Claro que ali tem alguns pontos que vão falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas até ali tem uma questão muito mais circunstancial em termos da perseguição, de uma série de outras coisas, tanto em Filipenses quanto em Mateus, no Sermão do Monte, do que meramente não sentir pessoalmente ansioso, sabe? É muito mais do que isso.
Então, para algumas pessoas, pensar no lugar da psicologia e das ciências aí da mente na fé é tirar a teologia e tirar a doutrina do que ela de fato faz. Mas não é isso que ela de fato faz, tá bom? Ela influencia na sua maneira de ser, ela toca o seu comportamento para te colocar numa história de amor com Deus, ela mexe sim na forma como você se sente a respeito do mundo, mas nem sempre isso mera teologia, mera pregação resolve essas questões. Então, dá um exemplo aqui. Quem tem transtorno de ansiedade grave, né? Ele vai ter muita dificuldade em cumprir o versículo que fala basta cada dia seu mal. Ele vai ter muita dificuldade. Por quê? Porque não é uma questão meramente pessoal, meramente teológica. Não é, não é. É uma questão que passa por um monte de coisa. Bom, eu percebi que eu ficava muito ansioso quando eu tomava muito café durante o dia. Olha O que isso tem a ver com... E assim, a ansiedade muitas vezes, e a maioria das vezes, ela não tem nada a ver com algo que está de fato acontecendo. A gente é que começa, por uma certa disposição do nosso coração, a interpretar um monte de coisa. E essa disposição pode ser até quimicamente induzida. E aí? Exato. Qual a moral dessa questão? Qual o lugar do evangelho nisso? Entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, com essas afirmações, porque a gente está transformando... esse tipo de interpretação, ele transforma a Bíblia numa coisa que a Bíblia não é. Então, o problema é que, ao tentar não perverter a Bíblia com a psicologia, a gente faz uma leitura teologicamente pervertida da Escritura, transformando ela num manual de coisas que ela não foi escrita para ser. Isso é um problema. E assim, gente, é claro que a Bíblia ela é suficiente no assunto principal dela, que é o ser humano na sua relação quebrada com Deus. Redimida. Redimida, justamente, a redenção dessa relação, né, do ser humano com Deus, do ser humano com o próximo e, obviamente, do ser humano consigo mesmo, tá? Agora, assim como há um avanço em várias áreas da ciência e esses avanços beneficiam a igreja e a sua proclamação, por exemplo, nenhum reformador ficou questionando, tipo, vamos usar essa imprensa mesmo, cara, esse avanço científico, tecnológico aí? Não, Jesus pregava à beira do mar, bora pregar aqui na beira do lago, entendeu? Não, pô, vamos usar, cara, tá aí, ó, a ciência, a tecnologia tá avançando, bora imprimir os folhetos de Lutero e botar fogo no parquinho de Roma, entendeu? E assim, é isso. Vamos lá, a Bíblia ela é suficiente para quem? Para uma, sei lá, para uma deformação, sei lá, da criança, e que, não, a Bíblia não é suficiente para isso, mas o avanço da medicina impediu várias deformações, que uma vacina que pode tomar antes e tal, um tratamento, entende? Cara, vamos pegar uma coisa que eu não tenho ninguém na família, mas eu conheço pessoas que têm. Como é que é o nome? É celíaco, é isso? A galera que não pode comer nada. Glúten. Mano, pode comer coisa com glúten. Vamos pegar isso, vamos pegar o alérgico a glúten. Mano, a galera no passado morria. Eu fiquei desfocado aqui. Hã? Como é que é? Foca. Foca no Caléu. Foca no Caléu. Foca no Cacau. Então, assim, cara, sempre existiu isso. E antes não era tratado, então era tratado assim, tipo, vamos pegar o celíaco ou a pessoa que tem alguma alergia. Quantas pessoas morreram porque não se tinha ainda uma descoberta científica sobre o que causa alergia e como é que a gente trata isso, entendeu? Ou se sentiram muito mal por exemplo, consumir leite pra caramba quando era intolerante, se sentia super mal, mas... Exato. Né? Mas tu pensa, isso agora, se ainda hoje acontece isso, né? Com tanta informação que a gente tem, imagina quando não se tinha descoberta que existe a possibilidade de um ser humano ser intolerante à lactose, entendeu? Então assim, cara, olha só como a ciência ela veio para nos trazer muitos benefícios, né? As vacinas, quantos milhões de vidas foram salvas por vacinas e tal. E aí é incrível, vem pra cabeça, não pode, a Bíblia é suficiente. Entendeu? Então, assim, cara, é a mesma coisa. Mas eu acho que é por isso mesmo. Sabe? É por essa visão de fé de que é o campo da subjetividade, né? E é que não é tão subjetivo assim, né? Esse é o ponto não também, né? Exatamente. A psicologia não é subjetiva nesse sentido. Trabalha com subjetividade também, mas não é. Isso, é pesquisa, não. É ciência, né? Não que o terapeuta atua no subjetivismo. Com subjetivo. Não é isso. Eu tô falando que ele lida com questões subjetivas da pessoa, entendeu? Exato, Pessoais. Exato. E como a gente pensa que esse espaço é o espaço em que a fé tem que atuar,
Por que vão dizer que depressão é coisa do demônio? Pois Por é. quê? Porque você vai falar um monte de questões de verdades bíblicas para a pessoa, você vai afirmar um monte de coisa, ela vai confessar aquilo tudo, ela vai acreditar, ela vai entender e ela ainda assim vai se sentir mal. Uhum. Ela ainda assim Por vai quê? se sentir deprimida. Aí você vai falar assim, bom, então tudo isso ainda tem um poder para além dessas coisas todas, um poder inexplicável que a gente só explica com possessão. Entendeu? Pois é, exato. Então, E quando na verdade é biológico, é químico, tá ligado? Pode ser um monte de coisa. Mas porque, olha que louco, as pessoas vão pensar isso em primeiro lugar, ou rapidamente, porque antes construiu-se todo um pensamento de que o espaço do sentimento é o espaço de Deus. Entendeu? E aí vai ter essa questão O toda aí. interior pertence ao sagrado, O né? interior A Deus. pertence é ao onde sagrado. Deus Perfeito. habita. Como é que tu não tem alegria dentro de ti se Deus habita dentro de ti? Pois é. É um Entende? fruto do espírito. Como é É um que fruto você do não... espírito. Mas daí essa pergunta tinha que ser feita assim, ó. Cara, como é que tu sente dor de barriga se Deus habita em ti? Não é? Cara, tu tá sentindo dor de barriga porque tem alguma coisa no teu organismo que não tá funcionando bem. Pois bem, as emoções também são reações químicas, entendeu? Então é isso que a galera tem muita dificuldade. Eu tô vendo um pernilongo aqui agora na minha sala e já me dá 3 tipos de ruim porque tem uma epidemia de dengue aqui na minha sala. Vou matar o pernilongo e já volto. Vai lá, Cacau. Tomata. Então, essa é a segunda coisa, né? Então, tem primeiro um desconhecimento sobre a psicologia mesmo. Segundo, tem toda uma teologia construída que coloca o interior como a parte do sagrado, a parte de Deus. Então, é Deus que toca nisso. Então, a Bíblia tem que ser suficiente, senão... Né? Se eu preciso de psicologia, não adianta nada, né? E eu já sei, Bibo, que vai aparecer um monte de gente no comentário aí falando, porque vocês são ignorantes, porque vocês não veem, porque vocês não sei o que lá e tal, e tal, e tal, e tal. E eu já vou responder aqui para não precisar responder nos comentários, né? Eu não tô dizendo... Antes de tu responder, Cacau, antes de tu responder, a gente quer convidar a galera pra estar no BTD em Fortaleza, tá bom? Dia 24 de junho de 2023. É um tema bacana, espiritualidade pra uma sociedade cansada. Dia 24 de junho a gente vai estar em Fortaleza falando desse tema. Mas a gente vai estar em São Paulo também. Rafa, põe o vídeo do BTD que a gente vai ter em São Paulo. Ó, e vai ter data, tudo, e o link vai estar aqui pra você se inscrever. Olha só essa propaganda do BTD. Vivemos em um tempo frenético. Trabalho, trabalho, mais trabalho. Desde a Revolução Industrial, pensadores de diferentes linhas anunciaram que o avanço tecnológico proporcionaria mais tempo para descanso e exigiria menos tempo de trabalho. A substituição de trabalhadores por máquinas que realizam tarefas repetitivas e mecânicas anunciava uma era em que a humanidade desfrutaria mais momentos de lazer e ócio, trabalhando menos. No século XXI, nos nossos dias, a revolução digital nos deu ainda mais ferramentas que deveriam facilitar o trabalho e acelerar a produtividade. Nossos sistemas de comunicação poupam tempo e energia para o deslocamento, os algoritmos aceleram os processos e facilitam a coleta e processamento de dados, as inteligências artificiais produzem imagens e textos que nos poupam bom tempo. Percebeu? Acelerado, né? Esse é o nosso ritmo. Apesar de tudo isso, de todas essas ferramentas para facilitar nossa vida, estamos cansados, esgotados, o tempo todo. Talvez as raízes de nosso cansaço não sejam simplesmente circunstanciais, mas espirituais. Agostinho de Hipona escreveu: Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não descansa em ti. O descanso não está no tempo sem trabalho, o descanso está no encontro. Talvez por isso, o mestre não recomendou férias aos que sentiam-se sobrecarregados. Aos cansados, ele simplesmente diz: vinde a mim. BTD 2023. Espiritualidade para uma sociedade cansada.
Cacau, agora sim é sua resposta, por gentileza. Primeiro Então, vamos lá. refaz a pergunta, porque eu já não lembro mais a Vamos lá no pergunta. BTD. Mas assim, vai ter um monte de gente comentando, vocês são ignorantes, vocês não sabem, porque vocês se venderam pro secularismo da psicologia e tal, não sei o que lá. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu já dizer assim. Gente, eu estudei nessa perspectiva também, numa perspectiva que nega a psicologia, tá bom? Eu também estudei dentro desse tipo de perspectiva. Não é a perspectiva oficial do seminário onde eu estudei, de maneira nenhuma, já não era na época, a gente tinha aula de psicologia com a professora e tudo mais, né? Uma professora que era psicóloga, psicologia e psicologia da religião, a gente teve as duas coisas, né? Olha aí, mas eu tive contato, treinamentos e tudo mais com visões de aconselhamento bíblico que negavam a psicologia. Então eu sei, eu conheço, tá bom? E também sei que o aconselhamento bíblico hoje integra muito mais as questões do que esse mais antigo, que ainda está muito em voga no Brasil, né? Mas hoje, até essa parte que era mais refratária à psicologia, hoje já entende o valor de vários aspectos disso, tá? Então, calma. Desarma aí e entenda que você está defendendo mais uma visão de fé que coloca a ação de Deus toda nesse subjetivo, tá bom? E que não é assim que a gente vê a Escritura fazendo, tá? Isso vai depender de uma série de construções históricas, como, por exemplo, a visão de individualismo, que é muito moderna, né? A própria ideia de mente, de psique, que é diferente hoje do que era na antiguidade. Uma série de questões que vai depender de uma série de contextos para você fazer essa sua afirmação eterna, contextos que não são eternos, tá? Então, segura a onda, calma, tá bom? E, obviamente, nós não estamos dizendo aqui que, não, porque é novo, porque é científico, tá certo e bola para frente. Não, tá bom? Não estamos falando isso. Claro que tudo tem uma série de idas e vindas, acertos e erros, né? E uma série de ciências diferentes, algumas têm alguns métodos mais mensuráveis, outros menos, então a gente também lida com isso, né? Uhum. Mas tudo isso você faz a respeito de um monte de áreas, não é só dessa área aqui. Então eu confio que você tem capacidade de fazer, tá bom? E agora, para falar da terceira, então, que para mim é a pior de todas, tá, Bi? Meu Deus. E aqui eu quero deixar o seguinte, mesmo que você discorde de tudo que a gente falou, presta atenção nesse terceiro ponto para você não fazer isso que eu vou dizer que é feito, tá? Então eu vou falar os dois primeiros para reforçar o terceiro, tá? A gente disse que é uma questão de desconhecimento, tá bom? As pessoas desconhecem a psicologia. Uhum. É uma questão de uma certa teologia e uma certa maneira de olhar a ação de Deus e de reservar o interior para Deus. Então, por isso que isso aí estaria substituindo Deus de alguma maneira. E o terceiro é a razão eclesiástica, que é o seguinte: nós acostumamos a tomar certos padrões insalubres de comportamento e de vida e de entendimento e de sentimento como virtudes cristãs. Então, o que acontece? Quando a pessoa se mata, não literalmente se mata, né? Mas quando ela se esgota trabalhando para a igreja, a gente olha isso como diligência. Quando a pessoa é consumida por uma visão de sentimento de culpa e ela o tempo todo tá se colocando para baixo e tal, a gente vê isso como humildade, certo? Tem uma série de padrões de comportamento que nós identificamos como sendo positivos. Aí a pessoa, ela se esgota, ela entra numa crise profunda, ela não tá bem, ela chega perto de ter pensamentos suicidas e tal, ela vai procurar ajuda, ela procura ajuda na psicologia, ela melhora, ela se levanta e ela nunca mais volta àquele comportamento que antes você considerava uma virtude. Aí você fala aí, tá vendo como a psicologia tá desvirtuando? Porque antes ela era super dedicada na igreja, agora ela não é mais. Claro, porque antes ela estava se matando para se dedicar na igreja. Aí ela percebeu que ela não precisa mais fazer isso. E o evangelho não é sobre quanto você tem para entregar para Deus, mas é sobre aquilo que Deus entregou para nós, em Jesus Cristo. Exato. Então, se você não tem consciência do tanto que recebeu em Cristo, para então viver uma vida de dedicação a Ele, e você pensa o contrário, que você precisa se dedicar mais e mais e mais e mais, porque de alguma maneira você está em falta, você nem entendeu o evangelho direito, tá?
Aí você pode dizer assim, então basta o entendimento correto do evangelho? Não, porque muitas vezes isso não vem do evangelho. Isso vem de uma série de experiências pessoais na vida inteira, por um monte de questões que nem sempre são familiares. São questões que podem acontecer em vários outros ambientes da vida e da formação da pessoa. Entendeu? E aí isso gera esse problema todo. E aí a gente olha e fala assim, tá vendo? A psicologia tá desvirtuando e tal. E aí é tranquilo, né? Porque aí você bota um monte de conflitos entre psicologia e fé. Você vai pegar questões de comportamento, né? Não, tá vendo? Olha a psicologia mandando a gente aceitar esses tipos de comportamento e tal, e tal, e tal. Quando, na verdade, você não tá... A igreja não está tratando direito também, né? Muitas vezes, mas, né? Cacau, vamos lá. A tua colocação é muito legal. Vou tentar fazer aqui agora um papel de quem não está concordando muito com o que você está falando. Mas vamos lá. Mas existe a possibilidade... É complicado falar da psicologia, porque a psicologia é muito diversa, ela é muito plural, e existem psicólogos e psicólogos. Então já começa por aí, né? Uma análise honesta. Porque assim... eu já ouvi casos, tá, de psicólogos que realmente estavam propondo para os seus pacientes comportamentos que claramente são condenados pelas escrituras. Assim, tipo assim, incentivando uma prática, por assim dizer, que não, dentro da compreensão cristã não seria a mais adequada, por assim dizer. Isso pode acontecer, isso aconteceu, né? A pergunta é meio retórica. Isso pode acontecer, né? De psicólogos incentivarem a práticas que talvez não sejam adequadas a um cristão. Mas aí a gente não pode, na minha opinião, desqualificar as ciências psicológicas porque um ou outro profissional sugeriu um comportamento inadequado do ponto de vista de uma denominação cristã, por assim dizer, né? Isso pode rolar também, certo? Então, a questão complica toda quando a gente bota essa relação de antítese aí entre a prática da terapia e a Bíblia. Porque não é diante da Bíblia só que tem profissionais que erram. É diante de uma série de coisas. Então, assim, se eu conversar com qualquer psicólogo, ele vai falar que na faculdade ou na prática mesmo, conhecendo colegas, ele viu vários colegas e vários profissionais que atuaram de maneiras heterodoxas, de maneiras complicadas, que colocaram algumas questões, que até manipularam o paciente, e eles na faculdade aprendem muito a não fazer isso, aprendem a questão da ética do trabalho, porque toda faculdade você tem as matérias de ética do seu trabalho, né? Mas aprendem também, por exemplo, a lidar com questões específicas da prática da psicologia, por exemplo, transferência, né? Que é uma coisa, né, super comum e tal, então eles trabalham muito com isso. Tudo isso para evitar esse tipo de coisa. Se é para evitar, é porque existe, é porque acontece. Mas não é porque eles estão contra a Bíblia, necessariamente. É porque tem gente que erra diante de um monte de coisa, entendeu? Bom, eu sou professor. E quando as pessoas falam assim, não, porque tem professores que manipulam e doutrinam, o que eu falo? Professor de história é tudo de esquerda, né? Professor de história é tudo de esquerda. Mas o que eu falo? Isso acontece? Claro que acontece. Tem profissionais bons e ruins, tem professores bons e ruins. E eu tive professores que faziam da sua visão de mundo uma coisa que era bem mais subjetiva, como sendo uma verdade objetiva. Eu tive também durante o estudo, né? Mas isso aí bom, né? Não desmerece a classe inteira, não derruba toda a escola, não faz com que isso seja todo o sistema de educação público ou privado, não coloca certas matérias, certos profissionais, certas faculdades no banco dos réus, não faz nada disso, entendeu? Então isso é uma coisa que tem a ver, muitas vezes, com o profissional e tudo mais. Bom, e outra também, isso tudo ignora a posição do aluno, colocando o aluno numa posição extremamente passiva, o que é mentira, porque eu passei por esses caras e não estava tão passivo assim, tanto que eles não me convenceram, entendeu? Então, assim, e a mesma coisa acontece na psicologia, claro, isso acontece em tudo, isso acontece com pastor, né? Não, porque tem muito profissional que indica práticas antibíblicas, mas não tem muito pastor que indica práticas antibíblicas. Exato. Então, assim, calma, e você não acaba com o pastorado por causa disso e você não acaba com a psicologia por causa disso. Exato. Mas tem uma outra questão nisso, Bibo,
nessa questão aí dessa coisa. Eu acho que tem um certo limite pra gente colocar. E o bom profissional, até onde eu sei, porque eu também não sou especialista no assunto, mas o bom profissional, ele entende esses seus limites. Ele entende que ele não tá ali pra fazer certos juízos que muitas vezes a gente acredita que ele vai querer fazer e coisa do tipo, né? Até porque um ambiente de julgamento não é apropriado para a prática da psicologia, né? O que às vezes é até uma coisa que os crentes cobram, né? Que o psicólogo julgue o seu paciente, né? Que ele fala, não, você tá errado, né? E calma que não é desse jeito também, né? Não é o papel dele na maior parte dos casos. Boa. Mas tem uma questão aí, e aí eu sempre uso uma ilustração. Eu acho que essa ilustração ajuda muito. Como é que a gente coloca a psicologia e o aconselhamento bíblico, ou o pastoreio, o aconselhamento pastoral, ou o discipulado, como se coloca eles dois juntos, né? Eu acho que eles colaboram um com o outro. Porque se você não estiver saudável, você não vai cumprir a sua vocação espiritual de maneira adequada. E se você não tem uma vocação, ou você não tem não uma vocação necessariamente, mas se você não tem um norte moral, buscar isso na psicologia também não vai dar, porque a psicologia ali não está para te moralizar, né? Então, como essas duas coisas andam juntas? Eu costumo dizer que é como se fosse um fio emaranhado. A pessoa é uma linha toda emaranhada, uma linha de crochê, né? Toda emaranhada. Então, o psicólogo ajuda a desenrolar a linha e o aconselhamento bíblico te ensina a tricotar, entendeu? Boa. Se você não desemaranhar a linha, você não vai conseguir tricotar. Se você não lidar com seus sentimentos de culpa, se você não lidar com suas questões internas, que muitas vezes vão para além do evangelho, você vai ter dificuldade de entender perdão, você vai ter dificuldade de entender a questão do sacrifício pessoal dentro de limites que são limites saudáveis e o que Deus de fato quer, porque ele não quer um sacrifício no lugar de Cristo, né? Ele quer uma entrega de vida para ele, que ele dá muito mais vida para nós, né? Então não é um esvaziar-se de vida, mas encher-se da vida de Deus ao doarmos a nossa vida, né? Então esse tipo de coisa você vai entender muito melhor se você estiver bem do ponto de vista da sua mente, tá? Se você não estiver bem desse ponto de vista, você não vai conseguir tricotar nada útil, né? Ou nada belo, para não ficar no campo da utilidade, que é um campo, né, meio opressor também. Você não vai conseguir tricotar nada belo. Sim, tem duas pessoas públicas que eu tenho acompanhado elas na internet, são influencers, né? Não vou citar nomes aqui, apesar de eles serem pessoas públicas e falarem abertamente disso no perfil deles, né? Mas hoje mesmo eu tava vendo eu vou falar ela é bem conhecida, a Fernanda Witwicki, ou Fernanda 2020, como o pessoal chama. Ela é autora, best-seller da Thomas e tal, e uma grande digital influencer, assim. E ela falando, assim, que por muito tempo ela lutou contra a ajuda médica, para os problemas da mente dela. Ela não fala qual é o problema, mas ela fala que agora ela tá, né, com a ajuda da medicina, voltou para terapia, e ela percebe como isso tem feito bem para ela. Né? E ela super crente, nossa, Fernanda Witwicki, que ninguém tem dúvida que ela seja uma mulher de Deus, uma pessoa abençoada e tal. E ela, né, como a vida dela tem mudado para melhor. Um outro também influencer, pregador e tal, que tá com síndrome do pânico. Eu acho que não é esse nome, síndrome do pânico, agora não lembro. Enfim, é ataque de pânico e tal, enfim. E, mano, o cara medicado e tal, tá agora passando por terapia, aconselhamento pastoral, tudo junto, entendeu? Remédio. E aqui pra poder... Porque, mano, a cabeça da gente é uma parada muito mais... maluca, muito mais complexa do que a gente imagina, sabe? Não é assim, orou... mas vocês estão diminuindo a oração. Não é isso, gente. Assim como... pra ficar bem claro, se você não entende isso, a gente às vezes precisa de remédio, a gente precisa de oração e remédio muitas vezes. E glória a Deus que Deus ajuda. Quem é que guia o paracetamol para dizer onde está a dor? Brincadeira. Então, assim, sabe, é incrível esse avanço tecnológico de remédio que te ajuda a se concentrar, que te ajuda a fazer as conexões e a desenvolver as coisas que você não consegue desenvolver sozinho, porque falta elementos químicos e tal, enfim. E as pessoas que recorrem a isso têm a sua vida mudada. E não é falta de fé. Entende? Não é falta de fé. É simplesmente... Você tá de óculos, Bibo. Eu estou de óculos. Aliás, tem gente que fala contra a psicologia e usa óculos. Pronto, entendeu? Algo... É semelhante, gente. É semelhante, entende? É incrível ver como as pessoas são beneficiadas, as suas vidas são mudadas
depois que elas começam a fazer terapia. E elas passam a entender mais a graça de Deus, como você falou, né? Perdão. Velho, assim, é incrível. É incrível. Então, precisa ter um Não ser pouquinho mais refém, às vezes, de reações muito imediatas, né? Exato. Isso tudo te coloca em Por perspectiva. exemplo, a gente já falou muito aqui no Bibotalk, inclusive o podcast mais ouvido de 2022 foi o Igrejas Tóxicas. A gente tem aí uma igreja chamada TOV, da Mundo Cristão, um livraço. E, mano, uma das explicações possíveis, existem várias, mas uma das explicações possíveis para as pessoas se submeterem a relações tóxicas é porque é uma falta de conhecimento de si, das relações, entendeu? Coisa que às vezes uma terapia ajudaria a reconhecer uma relação tóxica. Isso é uma questão, e é uma questão assim, que eu não vamos nem colocar essa questão, essa responsabilidade na vítima da relação tóxica. Sim. Mas eu tô fazendo isso, no mas fato eu só de quis que abordar um ponto. esses predadores, né, emocionais, muitas vezes eles se aproveitam dessas fragilidades. Entendeu? Exatamente. O culpado é sempre o predador, pelo amor de Deus. Quase como o faro de um lobo mesmo, né? Exato, que percebe ali que tem uma caça, né? Então essa questão é importante, né? E assim, e eu acho que você tem toda a razão, Bibo, quando você está colocando essas coisas, né? E essas pessoas que vêm a público, elas sabem que elas estão num ambiente, num campo, que é um campo muito cheio de julgamento. Então, o julgamento já piora no nível particular, no nível público Exato. ainda. Então, assim, é muita coragem para envolver isso tudo, né? E mesmo assim, essas pessoas têm se dedicado a isso, então temos que dar graças a Deus também por isso. Inclusive, a gente tem um outro BTcast que a gente não citou, né? Que é Fracos e Fortes com a Anne Stout, né? Nossa, mano. Não sei se tem um BTcast, mas tem a live. Nós fizemos uma live no YouTube. Não, e já saiu o BTcast, a luta de Ana contra a depressão. Isso aí. Sensacional esse episódio, sensacional. Inclusive com base no livro dela, No Fortes e livro Fracos, dela, da Thomas lançado pela Nelson. Thomas Nelson. Põe na capa aí, põe na tela, põe na capa, eu tô com isso, põe na capa. Põe na tela aí, Rafa, o livro da Anne Stout, Fortes e Fracos, pela Thomas Nelson. Sensacional. E agora, pra terminar, Bibo, Pra terminar, vamos. eu quero falar mais uma coisa sobre essa relação entre fé e saúde mental e tudo mais. Então, se a igreja não resolve o problema da saúde mental, e o pastor não resolve, e a Bíblia não resolve, tá? Dá pra gente dizer que pelo menos ajuda? Dá. E isso é uma coisa muito importante, gente. Veja, muito das nossas questões psicológicas, elas vêm de relações fraturadas e fraturadas pelo pecado durante a nossa história de vida, certo? Maldades e relações problemáticas, né? E então, na igreja, a gente deve formar uma comunidade de relações redimidas e que fortalecem esses aspectos todos, que apoiam uns aos outros nas suas fragilidades emocionais, né? E com isso cria-se um ambiente saudável, né? Não um ambiente de amor hipócrita e falso, não um ambiente de forçação de barra, de intimidade forçada, nada disso, e nem um ambiente que se julga perfeito, porque ele nunca será, mas de pessoas dispostas ao bem. Pessoas dispostas ao bem do outro. Isso é o início de uma revolução, tá? Se você tá num ambiente em que as pessoas estão dispostas para o seu bem, ali você tem um espaço muito salutar em relação a outros espaços aí e comunidades que a gente vive no mundo. Então, há um lugar para a igreja nisso tudo, né? O problema é que ela quer ter um lugar que ela não tem, né? Da declaração da cura, né? Da investigação moral das raízes da depressão, por exemplo, né? O que foi que você fez? O que é que você faz? Por que você tá assim, né? E aí coloca uma carga moral sobre isso, a culpa é sua em algum sentido, né? E não é assim que a gente age, né? Então, eu acredito muito nessa questão, sabe, Bíblia? Eu tava pensando nisso outro dia, né? Que a Bíblia fala pra gente dividir o que a gente tem, né? Então, quem tem 2 vestes, 2 túnicas, dá uma, né? Você tem lá comida, você divide com quem tá com fome, né? Então, ela nos ensina a dividir aquilo que a gente tem.
Ninguém considerava nada propriamente seu, mas trazia aos pés dos apóstolos e tal. Então é uma prática cristã, dividir. Só que a Bíblia também fala, lá em 1 Coríntios 13, que se eu der tudo que eu tenho para os pobres e não tiver amor, não vale de nada. Eita, Então, talvez o que a Bíblia está nos ensinando é que a gente deve dividir tudo. E não só o que a gente tem. Então, há aspectos imateriais, riquezas imateriais, que a gente divide também. Né? Riquezas e pobrezas. Olha aí. Exatamente, né? Um antigo tema do mosaico, né? Exato. Riqueza e pobreza. Então, nós temos riquezas diferentes e pobrezas diferentes, e a gente alimenta um ao outro com isso, né? Então, muitos de nós partilham de relações na história da sua vida muito saudáveis, que lhes deram segurança emocional, né? Um senso de identidade, conviveram com pessoas emocionalmente muito generosas, né? Sempre tiveram atenção, nunca passaram a duvidar, por exemplo, do amor de seus familiares, coisa do tipo. E ainda assim, claro que tem carências nessa área também, em outros aspectos, né? Em outras situações, em termos de amizades ou de qualquer outra coisa. Mas você tem ali uma noção de família e uma experiência de família que você pode partilhar com quem não é sua família, né? Exato. Então, aquilo de bom que a gente carrega da nossa vida, a gente divide com quem não tem. E isso não é só coisa de dinheiro, né? Isso é questões das nossas experiências. Tem o título de um livro que eu gosto muito. O título, eu não li o livro. Eu sou fera nisso aí, qual que é? É um livro, se não me engano, um comentário de 1 Pedro, que chama Um Lar para Quem Não Tem Casa. Eu acho tão bonito isso, né? De quem que é? No caso, cara, tá lá no meu escritório ali. Eu, inclusive, outro dia fiz uns anos atrás, eu fiz um poema de lombada com ele. Caraca. Sabe o que é poema de lombada? Não. Você bota vários livros assim, um em cima do outro, e eles formam uma frase. As lombadas formam uma frase. Eu botei no meu Facebook até. Porque na época eu usava Facebook, pra você ver o tempo que faz. E um lar para quem não tem casa, né? E a igreja, claro que as pessoas têm casa em geral na igreja, né? Mas ela pode ser uma família para quem tá sozinho, né? Uhum. Tem o Salmo que diz lá que Deus fez com que o solitário habitasse em família, né? E é isso que a gente oferece, né? A bênção de Deus na igreja, às vezes, é a própria igreja. A própria igreja é a bênção de Deus. Então, a gente tem muito lugar nisso, sabe? Muito lugar nesse cuidado do outro em aspectos imateriais também. Não só no sustento do corpo, mas no fortalecimento da sua alma, né? O perdão tem muito lugar nisso. A gente celebra tanto perdão na igreja, né? Imagina que você tem uma pessoa que viveu um contexto de muita repressão. Nada nunca é perdoado, tudo é implacável. Ele tudo precisa se provar, ele nunca pode ser uma pessoa que erra, porque o erro tem consequências terríveis na vida dele. Aí ele chega na igreja, o que vai acontecer? Ele sempre tá na defensiva, porque se ele erra uma coisa, ele vai ter que dizer que a culpa não é dele, é de outro, né? Mas o dia que ele errar de maneira inescapável e alguém o perdoar, ele conheceu uma coisa que ele não conhecia, sabe? Uhum. Isso é partilhar. É partilhar um certo alicerce da alma que você aprendeu do evangelho, né? Isso aí vai resolver todas as questões pessoais dele? Não vai resolver, claro que não. Mas você criou um espaço no qual um outro tipo de relacionamento de vida é possível. Show. E isso basta. A gente não precisa fazer muito mais do que isso, porque isso é muito mais do que qualquer psicólogo pode fazer. Ele pode trabalhar todas as outras questões, mas essa ele não pode. Um psicólogo não pode formar uma comunidade, entendeu? Então, nós podemos nos oferecer como uma comunidade salutar, né? E isso eu acho que é um chamado mais do que nunca para as igrejas de hoje. Queridos, atentem para os padrões de relacionamento dentro da igreja, para os padrões de liderança, para os padrões de hierarquia, para a maneira como as coisas são realizadas. Atentem, tá bom? Olha a gente tá... Vixe, aí é um outro BT Papo, mas atentem para o cuidado das pessoas, né? Não deixe que as pessoas entrem num ciclo de exploração e autoexploração. Acho que é isso que eu queria dizer, tá? Exato. Muito bom, mas dá um BT Papo legal e isso, vamos deixar para a próxima, Eu termino esse BT Papo um pouco mais para cima, esse outro vai ser um pouco mais soco no estômago. Esse vai ser mais tóxico, menos Logan Roy e mais Ted Lasso aí para as pessoas. Foi o vídeo que eu soltei ontem no canal. Eu não sei quem é Logan Roy, mas Ted Lasso eu sei. Então é o oposto do Ted Lasso, entendeu? Enfim, é muito legal.
É isso, vamos ficando por aqui nesse BT Papo. Se você gostou, compartilhe, dê aquele joinha, faça um comentário aleatório. E se você quiser aprender mais com a gente, vem para a Escola Bibotalk de Teologia. Eu e o Cacau estamos dando aula lá, e entre outros amigos que estão, e tá muito fantástica a EBT. Teologia numa linguagem simples e descomplicada, ao mesmo tempo profunda. Então a gente espera vocês aí na Escola Bibotalk de Teologia. Cacau, voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir, hein? Semana que vem. É isso, Deus abençoe todo mundo. Cara, que você tá comendo mingau, né? Você tá comendo mingau. Bom. Teólogos, onde vivem? Do que se alimentam? De mingau. Mingau de gente escrota. Mingau de herege. Mingau de herege, exato. É, bem, se mingau de herege, daqui a pouco a gente vai virar um canibalismo, né? Ai, meu Deus do céu. Vou pensar um jingle. Até o final do programa eu vou pensar um jingle aqui. Um jingle pro BT Papo. Agora vem nessa tela. Eu estou um pouco... Acho que o mingau bateu aqui no... Ai, agora vem com a saída do mingau.